Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Reencarnologia, o processo reencarnatório. Lição 8. Como transcender ao processo reencarnatório. Tópicos da lição 8. A introdução, causas existenciais, consciência fator fundamental, consciência e evolução individual, primeiro estado, sono, segundo estado, vigília, terceiro estado, autoconsciência, quarto estado, consciência objetiva, despertar da consciência, TV Praxis 8 e palavras finais. Essa é a última lição do curso. Chamamos reencarnologia, processo reencarnatório, mas esse tema é amplamente discorrido em nosso curso de formação em terapia de regressão. Se você quiser saber mais, recomendo que faça esse curso de terapia de regressão. Na verdade, o curso atual de reencarnologia, o processo reencarnatório, é apenas uma síntese, um resumo do que estudamos com detalhes no curso de terapia de regressão. Quando falamos em regressão, inegavelmente nós temos que associar o tema a karma. Já tivemos aulas anteriores falando sobre o karma e vamos avançar um pouco mais. É inegável que a presença da lei do karma no processo reencarnatório, do qual elucidamos os pontos mais importantes. E nessa lição nós trataremos de destacar alguns elementos intrinsecamente ligados à reencarnação, que muitas vezes são menosprezados pelos terapeutas. Vamos seguir abordando o tema. Causas existenciais. Em lições anteriores, nós mencionamos algo sobre isso. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. E para isso, nós acabamos destacando um trecho de um livro chamado Tempo, Espaço e Consciência, do Dr. Samuel Aranveô. Não vamos ler, naturalmente, esse trecho todo, que você poderá lê-lo tranquilamente na lição. Vamos destacar apenas alguns pontos. Segundo o Dr. Samuel, existem três causas ou três ordens de coisas quando se estuda o tema sobre o universo. São as causas físicas, as causas metafísicas e as causas kármicas. Veja que o autor coloca como uma das causas, veja, causas universais, causas que geraram o universo, que produziram esse universo ao qual vivemos, como causas kármicas. É bem interessante a visão filosófica que o autor coloca sobre o tema. Ele diz: a primeira ordem de causalidade já foi elucidada pelos homens da ciência oficial, ao qual, ainda que de uma forma bastante superficial. A segunda ordem cósmica de causalidade tem sido investigada a fundo pelos sábios orientais. E a terceira ordem causal cósmica, no entanto, tem sido esquadrinhada com o olho aberto de Dagma pelos Jivanamukta, ou os adeptos autorrealizados, ou seja, aqueles que conseguiram um nível de consciência elevado e, por isso, estudam o tema de um ponto de vista bem mais avançado. Segundo esse autor, a Terra é uma reencarnação viva da alma lunar. Diz ele que os planetas também têm sua alma e também se reencarnam. Mas o que mais interessa na questão kármica é
o que chamamos consciência, que é um fator fundamental, né? Consciência é o elemento chave no entendimento do processo reencarnatório e também do processo kármico, né? Mas fica a pergunta, mas o que é consciência? Não vamos entrar em descrições extremamente técnicas. Sob o ponto de vista prático, a consciência é uma espécie de dar-se conta interiormente, não tendo nada a ver com a atividade do pensamento ou da mente. É uma percepção ou autopercepção do indivíduo. Somente a própria pessoa será capaz de saber se de fato está ou não consciente em certo momento. Então é algo bastante particularizado, bastante individualizado. A consciência e a evolução individual. A evolução do indivíduo, fundamentalmente, depende da sua própria consciência ou do seu grau de consciência. Se uma pessoa quiser evoluir espiritualmente, terá inequivocamente que trabalhar com sua consciência. Isso é fator fundamental. É preciso entender também que as forças da natureza e das situações diversas da vida se opõem à evolução das grandes massas humanas. É preciso que o indivíduo faça um esforço individual, pessoal, se quiser de fato evoluir, crescer interiormente. Em síntese, podemos dizer, a sua evolução é a evolução da sua consciência. E a consciência necessita ser trabalhada para que possamos elevá-la. Sob o ponto de vista prático, podemos, ou mais propriamente, sob o ponto de vista didático, podemos enquadrar a consciência em 4 estados, ou 4 níveis, que é o sono, a vigília, a autoconsciência e a consciência objetiva. Não vamos detalhar todo esse estudo, porque esse material está ricamente descrito na própria lição, e você deverá lê-la, né? O primeiro estado é chamado de sono. Sono. Vamos entender essa questão do sono. Existe o sono fisiológico e o sono psicológico. O sono fisiológico é necessário ao bom funcionamento do organismo. Todo mundo precisa descansar. Necessitamos de cerca de 5 horas a 6 horas, até mesmo 8, de sono para a recuperação da energia corporal, para o descanso do corpo físico. E o sono psicológico, que no caso é o foco dessa lição, é o que mais interessa. Esse sono psicológico nós associamos ao adormecimento da consciência. Então, o estado de sono fisiológico produz sonhos, produz percepção nesse estado que chamamos onírico, nesse estado de sono. Segundo estado, este é praticamente o estado comum de toda a humanidade quando não está submersa no sono fisiológico. É o estado de vigília, o que conhecemos como vigília. E há um terceiro estado, que é o mais importante. O terceiro estado é de autoconsciência. Autoconsciência é a recordação de si mesmo de instante em instante. É o estado de alerta à novidade. É como se fosse um soldado em campo de batalha, que pode ser atacado a qualquer instante. Esse é o estado de autoconsciência. O estado de vigília, o anterior que já citamos, é o estado comum, quando a pessoa não está dormindo, ela está nesse estado de vigília. A autoconsciência deve ocorrer, sobretudo, no estado de vigília. Deve ser transferido também
para o estado chamado de sono. Mas esse é assunto que em outra oportunidade nós iremos abordar. O quarto estado é o da consciência objetiva. A consciência objetiva é o estado chamado de iluminação interior. Nesse estado, o indivíduo percebe as coisas como elas são. É necessário, para chegarmos nesse estado, irmos nos elevando pouco a pouco. Primeiro, vamos chegar ao estado de autoconsciência, para depois atingir o estado de consciência objetiva. Isso requer do indivíduo esforços conscientivos. O despertar da consciência é fundamental. Aqui é um trecho de uma obra que extraímos, O Despertar da Consciência, onde o Dr. Samael Aunveor cita vários elementos interessantes, elementos psicológicos, pelos quais nós devemos nos ater para conseguir esse despertar da consciência, que em síntese podemos chamar de consciência objetiva. Vale a pena ler esse trecho com toda atenção, para que você absorva mais elementos para atingir esse estado de despertar da consciência. O indivíduo, quando chega ao despertar da consciência, ele já não dorme como nós entendemos. Ou seja, ele vai para a cama, deita-se, mas no estado de sono ele está 100% consciente, como se estivéssemos aqui. E nesse caso ele cria o que é denominado dentro desse campo metafísico de centro consciencial permanente. Ou seja, ele está consciente 100% do tempo, dentro do corpo ou fora do corpo. E aí esse vai explicando como conseguir esse estado. E chegamos, por fim, ao TVPRAX 8, né, que é uma experiência que coroa todos os exercícios anteriores. Se você praticou os TVPRAX anteriores, certamente poderá obter resultados interessantes aplicando essa etapa, a etapa 8. Espero que você tenha praticado e tenha tido resultados interessantes. Nessa etapa 8, você vai começar a recordar vidas anteriores. Claro, repetimos e insistimos. Tem que ter passado pelas etapas anteriores, pelos exercícios anteriores que explicamos. E aqui chegamos à última lição do nosso curso. A equipe da Vocus Stella Maris agradece a sua preferência por nosso curso e convidamos você a continuar estudando conosco. Até breve!